Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje vamos revisar mais um caso horrível com vocês. Antes de começar a história, quero pedir desculpas pelo meu inglês ruim. Eu não sou falante nativo, mas estou fazendo o meu melhor para vocês. Obrigado pela compreensão. Em 2003, este caso de alto perfil abalou todo o Brasil e foi amplamente coberto pela mídia internacional. Centenas de agentes da lei, socorristas e voluntários preocupados com a história estavam procurando pelo jovem casal que desapareceu nas florestas da província de Guarulhos. Eles esperavam encontrá-los vivos, mas, infelizmente, essas esperanças não se concretizaram, e os últimos dias dos jovens se transformaram em um verdadeiro pesadelo. Os membros das famílias dos desaparecidos, já aflitos pela tristeza, enfrentaram outro desafio quando o principal criminoso, estuprador, torturador e assassino brutal não foi punido. Além disso, encontrou-se em melhores condições do que vivia antes. Quem são Liana Fredenbach e Felipe Café? Liana B.A. Fredenbach nasceu em São Paulo em maio de 1987. A garota era a mais velha de 2 filhos de seus pais. Ela cresceu em uma família bastante conhecida e rica. O chefe da família, Henri Fredenbach, era um advogado de sucesso e um homem muito respeitado na cidade. Felipe Silva Café também era natural de São Paulo, onde nasceu em julho de 1984. Mas ele foi criado em uma família grande e modesta. Desde a infância, acostumou-se a trabalhar meio período, tentando se sustentar de forma independente e ajudar seus parentes. Os jovens se conheceram ainda na escola. Entre eles havia uma amizade que se transformou em simpatia mútua e o primeiro amor juvenil, mas eles tiveram que escondê-lo de todas as formas possíveis. Vale notar que os pais de Liana eram pessoas religiosas, criaram a filha com rigor, ela frequentava a escola dominical desde cedo e ia regularmente à igreja. O pai e a mãe eram categoricamente contra relacionamentos românticos em uma idade tão jovem. Além disso, a desigualdade social também desempenhou um papel significativo nessa questão, pois a garota, como já disse, era de uma família rica e seu escolhido era pobre. Mas as proibições dos pais não forçaram os jovens a se separar, eles simplesmente começaram a esconder seu relacionamento, organizando encontros secretos em diferentes lugares onde ninguém poderia vê-los, para passar pelo menos um pouco de tempo juntos. No outono de 2003, os amantes decidiram se afastar de todos por um tempo, fazendo uma viagem para uma área remota e deserta, para ficarem sozinhos por um tempo. Eles se prepararam cuidadosamente para a viagem, que seria uma aventura emocionante para eles. E, acima de tudo, os meninos cuidaram de um álibi plausível que justificaria sua ausência e não levantaria suspeitas. Felipe disse aos pais que ele e seus amigos iam acampar. Liana, por outro lado, não pensou em nada melhor do que dizer que estava indo em uma viagem turística com os garotos da igreja. Ela sabia com certeza que essa desculpa funcionaria e seus pais a deixariam ir sem questionamentos. As famílias Fredenbach e Café acreditaram nas histórias inventadas pelos adolescentes e deixaram seus filhos irem ao encontro da morte sem se preocupar com nada. Liana e Felipe estavam indescritivelmente felizes, poderiam desfrutar da companhia um do outro por uma semana inteira, sem medo de inibições e censuras dos pais. Os jovens decidiram ir para uma província pitoresca chamada Guarujá. Eles levaram consigo uma barraca, sacos de dormir, alguns pertences pessoais e um pequeno estoque de provisões. Mas o casal praticamente não tinha dinheiro, o que causou algumas dificuldades. Como estudantes, eles tinham direito ao transporte público gratuito, então os garotos planejaram e calcularam sua rota com antecedência para chegar ao destino de ônibus. Na manhã de 31 de outubro, os amantes se encontraram no lugar combinado, tomando cuidado para que ninguém que os conhecia pudesse vê-los juntos. Pegaram o primeiro ônibus, e ao chegar a outra cidade no final da tarde, passaram a noite na estação de ônibus. Depois, mais 2 transportes os levaram ao local desejado. De lá, teriam que caminhar alguns quilômetros até um lugar deserto e escondido na floresta, onde planejavam acampar e passar alguns dias sozinhos. O dia estava quente e ensolarado,
e os jovens, apesar do cansaço após a longa jornada, estavam de bom humor, brincando, rindo e fazendo planos para suas pequenas férias. Quando chegaram ao lugar marcado no mapa, começaram a montar seu acampamento modesto, mas aconchegante. Convidados não desejados. Quando Liana e Felipe viajaram para um lugar tão remoto e isolado, não levaram em consideração o fato de que, nessas áreas, reina a pobreza, contra a qual o crime próspera. Assim, a aparência de jovens bem vestidos com grandes mochilas e bolsas não passou despercebida. Enquanto o casal caminhava pela floresta até a fazenda abandonada onde planejavam ficar, chamaram a atenção de bandidos locais que pescavam perto de um lago. Eles eram Paulo César de Silva Marques, apelidado de Pernambuco, e Roberto Alves Cardoso, conhecido como Chino. Este último tinha apenas 16 anos, mas já era o líder da gangue que ele organizou. Os criminosos se interessaram pelos estranhos, especialmente gostaram da bela jovem. Além disso, decidiram que nas mochilas deles havia algo valioso e poderiam roubá-los. Os bandidos seguiram furtivamente os garotos e começaram a observá-los, escondidos na vegetação. Os amantes montaram a barraca, fizeram um lanche e começaram a embelezar o local do acampamento. Os intrusos ficaram de tocaia até terem certeza de que ninguém mais se juntaria aos jovens e que eles não tinham armas. Pernambuco e Chino então atacaram Liana e Felipe, ameaçando-os. O último, assustado, nem tentou fugir ou lutar contra os agressores desconhecidos. Ao revistar todas as bolsas e mochilas, os criminosos não encontraram nada que pudesse interessá-los. Então, os bandidos decidiram que poderiam exigir resgate pelo garoto e pela garota de seus parentes. Liana, aterrorizada, confirmou imediatamente que vinha de uma família rica e que seu pai lhes daria o quanto dinheiro pedissem. Os criminosos ficaram felizes com essa reviravolta, mas, como não tinham experiência em tais casos, não sabiam como organizar tudo para ficar com o dinheiro e ainda livres no final. Enquanto o plano estava sendo desenvolvido e os bandidos tentavam descobrir quem tinham em suas mãos e quanto poderiam pedir pelas vidas deles, decidiram esconder os prisioneiros para que não pudessem escapar. Inicialmente, foram levados para uma estrutura dilapidada perto da fazenda onde os jovens estavam, mas não havia janelas nem portas. Logo, foi decidido levar o casal para a casa de um dos membros da gangue. Lá, Felipe foi amarrado e severamente espancado para que não pudesse escapar e oferecer resistência. Naquela mesma noite, todos os membros da gangue se revezaram aproveitando-se da garota amarrada e indefesa, finalmente quebrando-a moralmente. Os criminosos não conseguiram descobrir como exigir e coletar o resgate, então simplesmente decidiram se livrar dos cativos e esconder seus corpos em algum lugar na floresta, para que nunca fossem encontrados. Após torturar os jovens, no dia seguinte, foram levados para um local deserto na floresta. O meio-morto Felipe foi levado para o fundo da floresta, de onde um tiro foi ouvido e então o bandido voltou sozinho. Liana percebeu o que havia acontecido e que seu amado não estava mais vivo, embora os sequestradores tentassem assegurar-lhe que tinham libertado o jovem, outros planos para a jovem e bela Liana. Os canalhas queriam mantê-la como brinquedo até se cansarem dela, especialmente porque ninguém havia começado a procurar pelos jovens desaparecidos naquele momento. Alguns dias após a partida de sua filha, os pais de Liana descobriram que não havia nenhuma excursão com os garotos da igreja e que os amigos de Liana não sabiam para onde ela tinha ido. A família Fredenbach adivinhou que sua filha havia fugido com o namorado e imediatamente entrou em contato com os pais dele para descobrir onde seus filhos poderiam estar. Mas a família de Café tinha certeza de que seu filho havia ido acampar com os amigos, então não podiam ajudar a localizar o casal. A situação se complicava pelo fato de que nenhum dos jovens estava em contato havia vários dias e seus telefones estavam desligados. Graças às suas conexões e dinheiro, Henry mobilizou literalmente toda a polícia da cidade. Passo a passo, pedaço por pedaço, conseguiram reconstruir a rota que os jovens haviam tomado após fugirem de casa com artifícios. Logo, a polícia chegou a Embu-Guaçu, onde os jovens desceram do último ônibus, e mais adiante seu caminho passava por uma área florestal deserta. Foi também ali que seus telefones foram vistos pela última vez online. Começou uma busca em larga escala envolvendo policiais, socorristas e pessoas preocupadas que, ao saberem do incidente, decidiram ajudar. Um grande empresário local também se juntou à operação, fornecendo seu helicóptero pessoal para buscas aéreas e espalhando folhetos com fotos dos jovens desaparecidos. O acampamento deles foi encontrado rapidamente e tinha uma aparência assustadora. Apesar da falta de sinais de sangue e luta, estava claro que algo terrível havia acontecido ali.
Os pertences pessoais do casal haviam sido retirados de suas bolsas e espalhados de forma descuidada. A barraca havia sido aberta de cima a baixo com uma faca e os celulares dos garotos estavam jogados ao redor. Vasculhando cada milha, os socorristas logo descobriram o corpo sem vida de Felipe. O rapaz amarrado havia sido baleado na nuca quase a queima-roupa, então ele não teve chance de ser resgatado. Ficou claro que a probabilidade de encontrar Liana viva era mínima, mas a esperança, como dizem, é a última a morrer. Henry Friedenbach envolveu a imprensa na busca, garantindo que todo o processo fosse amplamente coberto pela mídia e que o máximo de pessoas possível soubesse sobre o caso. Foi anunciada uma recompensa impressionante por qualquer informação sobre o paradeiro de Liana, mas isso não ajudou o caso. O massacre de Liana. Após os criminosos se livrarem de Felipe, levaram Liana de volta à casa onde anteriormente mantiveram ambos. Nesse ponto, os bandidos haviam sido joinhedos por seus cúmplices Antônio Gano da Silva e Agnaldo Pius. Chino anunciou orgulhosamente a eles que Liana era sua. Eles tinham outros planos para a jovem e bela Liana. Os canalhas queriam mantê-la como brinquedo até se cansarem dela, especialmente porque ninguém havia começado a procurar pelos jovens desaparecidos naquele momento. Alguns dias após a partida de sua filha, os pais de Liana descobriram que não havia nenhuma excursão com os garotos da igreja e que os amigos de Liana não sabiam para onde ela tinha ido. A família Friedenbach adivinhou que sua filha havia fugido com o namorado e imediatamente entrou em contato com os pais dele para descobrir onde seus filhos poderiam estar. Mas a família de Café tinha certeza de que seu filho havia ido acampar com os amigos, então não podiam ajudar a localizar o casal. A situação se complicava pelo fato de que nenhum dos jovens estava em contato havia vários dias e seus telefones estavam desligados. Graças às suas conexões e dinheiro, Henry mobilizou literalmente toda a polícia da cidade. Passo a passo, os policiais conseguiram reconstruir a rota que os jovens haviam tomado após fugirem de casa por meio de enganos. A polícia logo chegou a Embu-Guaçu, onde os jovens desceram do último ônibus, e seu caminho continuava por uma área deserta e arborizada, onde seus telefones haviam sido vistos pela última vez online. Começou uma busca em larga escala, envolvendo policiais, resgatistas e pessoas preocupadas que, ao saberem do incidente, decidiram ajudar. Um grande empresário local também se juntou à operação, fornecendo seu helicóptero pessoal para a busca aérea e espalhando folhetos com fotos dos jovens desaparecidos. O acampamento foi encontrado rapidamente e parecia assustador. Apesar da ausência de sinais de sangue e luta, era claro que algo terrível havia acontecido ali. Os pertences pessoais do casal foram tirados de suas bolsas e espalhados descuidadamente. A barraca havia sido aberta de cima a baixo com uma faca, e os celulares dos jovens estavam jogados no chão. Vasculhando cada milha, os resgatistas logo descobriram o corpo sem vida de Felipe. O rapaz, amarrado, havia sido baleado na nuca a queima-roupa, sem nenhuma chance de ser salvo. Ficou claro que a probabilidade de encontrar Liana viva era mínima, mas a esperança, como dizem, é a última que morre. Henry Friedenbach envolveu a imprensa na busca, garantindo que todo o processo fosse amplamente coberto pela mídia e que o maior número possível de pessoas soubesse sobre o caso. Uma recompensa impressionante foi anunciada por qualquer informação sobre o paradeiro de Liana, mas isso não ajudou no caso. Depois que os criminosos se livraram de Felipe, eles levaram Liana de volta para a casa onde os haviam mantido anteriormente. Nesse momento, os bandidos haviam sido acompanhados por seus cúmplices Antônio Gano da Silva e Agnaldo Pires. Chino anunciou orgulhosamente a eles que Liana era sua propriedade e que poderia fazer o que quisesse com ela. Ele convidou todos a realizarem suas fantasias mais sujas com Liana, e sua oferta foi imediatamente aceita. Um dia depois, ao saber da operação de busca em larga escala, os criminosos decidiram mudar de local e se mudaram com a vítima para a casa de Antônio Matias de Barros, outro membro da gangue. Na noite do mesmo dia, eles foram pescar, levando Liana com eles. O líder da gangue jogou seu casaco sobre ela porque estava frio lá fora e decidiu mostrar preocupação dessa maneira. À noite, o irmão mais velho de Chino, que o delinquente juvenil não havia informado sobre suas atividades, veio ao mesmo local. Chino disse ao irmão que Liana era sua namorada, mas ele imediatamente a reconheceu como a garota procurada. Ele chamou seu irmão de lado e disse que a polícia estava literalmente seguindo-os. Chino entendeu as palavras de seu irmão como um sinal e um chamado à ação. Ele decidiu que era urgente se livrar de Liana e, em seguida, fugir e se esconder. Mentiu para Liana, dizendo que ela estava livre e que a levaria até a estrada. Na verdade, o bandido levou sua vítima para a floresta,
onde a matou brutalmente com uma faca e depois esmagou sua cabeça com uma pedra para se certificar de que ela estava morta. O corpo de Liana só foi encontrado 5 dias após o massacre. Ela estava muito mutilada, sem sinais de vida. Liana usava o casaco do assassino, que mais tarde se tornou uma das principais evidências. Os criminosos foram incrivelmente cruéis, cínicos e impiedosos, mas ao mesmo tempo estúpidos e míopes. Eles não tentaram fugir ou se esconder, não se preocuparam em destruir as evidências físicas, e ao mesmo tempo, acreditaram que ninguém jamais os encontraria. Essa confiança ingênua dos bandidos ajudou a polícia a agir rapidamente. Identificaram e prenderam todos os membros da gangue criminosa. Chino, como já mencionei, deixou seu casaco no corpo da vítima, que continha suas marcas de suor. Além disso, ele levou a arma do crime para casa, lavou-a e escondeu-a no quintal, enquanto tentava lavar as roupas com vestígios de sangue da menina assassinada para continuar usando-as. De acordo com os resultados da análise de DNA, foi possível identificar os membros da gangue que cometeram violência contra Liana. Todos os membros da gangue foram presos quase simultaneamente. O líder da gangue não apenas não negou os crimes, mas imediatamente começou a testemunhar, gabando-se de que foi ele quem sequestrou, abusou e depois matou a infeliz vítima. Ele descreveu detalhadamente tudo o que aconteceu com Liana nos últimos dias de sua vida. Após um longo julgamento, quase todos os membros adultos da gangue criminosa receberam sentenças bastante severas. Perambu foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Felipe. Antônio Gano da Silva e Agnaldo Pires também receberam sentenças de prisão perpétua. No entanto, Antônio Matias de Barros foi condenado a apenas 6 anos de prisão, pois ele mesmo não torturou a vítima, mas forneceu à gangue sua casa onde tudo aconteceu. Com relação ao líder da gangue e membro mais brutal, a situação não foi tão simples. Na época de seus crimes, ele tinha apenas 16 anos. Por essa razão, o jovem foi enviado para uma prisão especializada para menores, com um regime bastante brando. Chino fez várias tentativas de fuga, comportando-se de maneira agressiva e inadequada, o que levou à sua designação para um exame psiquiátrico. Foi constatado que ele tinha várias anomalias mentais que, por si só, não eram perigosas, mas em conjunto resultaram em um efeito monstruoso, transformando o jovem em um sádico sofisticado e assassino sem sentimentos de piedade ou remorso. Após esse diagnóstico, o criminoso foi transferido para uma instituição médica de tipo fechado, onde deveria passar por tratamento e reabilitação compulsórios. Nenhuma punição adicional foi aplicada, apesar dos inúmeros recursos apresentados pelas famílias dos jovens assassinados. Como resultado, Chino acabou em condições melhores do que antes do crime. Ele agora tinha seu próprio quarto aconchegante com uma grande TV, acesso à internet e uma cama confortável com um colchão ortopédico. Recebia 4 refeições balanceadas por dia, com um menu personalizado, que fazia parte da política da instituição médica onde estava internado. Seu custo mensal de manutenção era estimado em cerca de R$ 1.200, aproximadamente $2.500. Nos últimos anos, o criminoso tem solicitado regularmente sua libertação, alegando que completou o tratamento e não representa mais uma ameaça para os outros, o que significa que pode voltar à vida normal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.